Bom dia, gente. Quer dizer que daqui a pouquinho vocês vão ter prova e eu tô aqui gravando de qualquer jeito. Por quê? Porque eu tava com muita coisa de final de semestre, tava tendo que entregar um trabalho até ontem. Enfim, tava uma correria total. Eu resolvi gravar só mais uns videozinhos aqui porque tava no meu planejamento gravar esses vídeos. E só pra gente trabalhar um pouquinho aqui mais com combinação, vou tentar fazer uns vídeos super rapidinhos pra vocês poderem assistir, tipo, logo de manhã, assim, menos de uma horinha maratonando, já tem bastante coisa a mais na cabeça de vocês, tá bom? Aqui, ó, primeiro a gente vai fazer o quê? A gente vai só é, trabalhar mais um pouquinho com aquele negócio de combinação, né? Só pra praticar mesmo. Vamos ver aqui esse exercício, ó. Numa sala, há 5 lugares e 7 pessoas. De quantos modos diferentes essas pessoas podem ocupar a sala, sendo que até 5 podem ficar sentadas e o resto de pé. Então, ó, e daí, claro, se daí letra A as cadeiras são idênticas e letra B as cadeiras são distintas. Vamos pensar, o que significa as cadeiras serem idênticas ou distintas? Então aqui, ó, para a letra A, a gente tem que as cadeiras são idênticas, né? Então aqui, ó, a gente tem uma, duas, três, quatro, 5 posições diferentes e a gente tem um conjunto das 7 pessoas. Então, de 1 a 7, conjunto dos 7 primeiros inteiros positivos é o conjunto que a gente vai estar trabalhando, é como se fosse a enumeração para cada pessoa, né? E aqui 5 lugares. Se as cadeiras são idênticas, importa a ordem em que eu vou pegar essas pessoas e colocar? Não importa, né? Se a pessoa 1 sentar aqui na primeira posição ou sentar aqui na última, não importa. Não importa a ordem. Por quê? Porque as cadeiras são idênticas, é a mesma cadeira cada uma das posições. Então, as cadeiras serem idênticas significa que a ordem não vai estar importando. Se a ordem não importa, combinação. Combinação, não. Combinação, não. Não sei, eu já cheguei a falar isso aqui em vídeo, mas para todo mundo que apareceu lá na monitoria eu ficava falando combinação, não. Combinação, não. Combinação, não importa a ordem. No caso das cadeiras serem idênticas, não importa a ordem na qual eu vou colocar essas 5 pessoas. Se ele estivesse perguntando assim, ó, de que maneira eu posso colocar essas 5 pessoas sentadas? Aqui é até 5 pessoas, né? Mas vamos pensar primeiro em 5 pessoas fechado. Vocês concordam que se a ordem não importa, é combinação de 7 escolhe 5? Porque eu vou estar escolhendo 5 pessoas dentre essas 7 aqui do conjunto, e pouco importa a ordem, então é combinação. Combinação 7 escolhe 5. Ou se a gente fosse fazer aqui um negocinho bonitinho, seria como se fosse: a gente tem 7 opções aqui para a primeira, a gente tem 6 para a segunda, 5 para a terceira, 4 para a quarta e 3 para a última. Só que não basta fazer isso aqui, porque isso aqui daí seria um arranjo sem repetição. Qual que é a diferença do arranjo sem repetição para combinação? É que a ordem não importa. Então seria como se a gente dividisse isso aqui por 5 fatorial, já que tem 5 lugares. Por que por 5 fatorial? A gente está dividindo pela quantidade de permutações que a gente pode fazer entre os elementos que a gente for escolher aqui para serem esses 5. Por quê? Porque conforme eles forem permutando, vai dar sempre na mesma combinação. Mas enfim, esse jeito aqui, não sei, eu acho mais fácil nessa parte da matéria pensar assim, sabe? É a combinação de 7 escolhe 5. Temos 7 opções e 5 cadeirinhas, 5 lugares para preencher, né? Então a gente vai escolher 5 dentre esses 7, de maneira que a ordem não importa. Só que daí calma, né? Porque é que ele tá falando? Sendo que até 5 pessoas podem ficar sentadas. Então não é a maneira de escolher 5 pessoas, é a maneira de escolher 0 pessoas, mais a maneira de escolher uma pessoa, mais a maneira de escolher 2 pessoas, até 5. Então é o somatório de igual a 0 até 5 da combinação de 7 escolhe I. Tá bom, gente? Deu pra entender? Só o que a gente tá vendo até agora, né? Quem ficou maratonando aí os vídeos já deve estar cansado de saber. Mas enfim, somatório, tal, coisa básica. E no B, as cadeiras são distintas. Se as cadeiras são distintas, a única coisa que vai estar mudando é que importa a ordem em que eu vou colocar essas nossas pessoas, né? Porque se a pessoa. Se eu pegar a primeira pessoa, por exemplo, e colocar na primeira cadeira ou na última cadeira, vão ser cadeiras diferentes. Então a ordem vai importar. A ordem que eu vou estar escolhendo. Se vai estar importando a ordem, a gente vai ter aqui o mesmo conjunto das 7 pessoas, o que a gente vai ter, se a ordem importa, daí a gente tem que se perguntar, pode haver repetição? Não pode, né? Eu não posso escolher a pessoa 1 para sentar em todas as cadeiras, por exemplo. Não faz o menor sentido. É uma pessoa para cada cadeira, é um elemento só que eu posso escolher de cada vez o conjunto, né? Deu para entender mais ou menos qual é a ideia? Então é o arranjo, porque a ordem importa, sem repetição, porque não há repetição, de NK, onde no caso N
é 7, que é a quantidade de opções que eu tenho. Quantos elementos eu tenho para escolher? 7. Quantas posições eu tenho que preencher? Teoricamente, 5, se a gente estivesse falando para preencher as 5 cadeiras, né? Só que, e daí isso aqui é o quê? É 7 fatorial sobre 7 menos 5 fatorial, que é 2 fatorial. Só que a gente sabe que não vai ser isso. Por quê? Porque é até 5 pessoas. Então é o somatório de igual a 0 até 5 do arranjo sem repetição de 7 escolhe I. Tá bom? Porque primeiro a gente vai estar vendo, tá bom, de quantas maneiras eu posso arranjar I pessoas dentre as 7 que eu tenho disponíveis nessa cadeira, sabe? 0 pessoas, 1 pessoa, 2 pessoas, até 5, porque podem sobrar cadeiras, entendeu? É até 5 pessoas se sentarem, mas não necessariamente 5 pessoas vão se sentar. Beleza, 5 minutos já tá ótimo pra esse vídeo aí. Brigadão, viu? Boa prova pra vocês, mas vai ter um pouquinho mais de vídeo aí. Fiquem aí.